Mas há mais, e quero apenas citar-vos 2 exemplos. O primeiro vou ler-vos e pedia a vossa atenção. No relatório que ontem foi divulgado pelo Ministro das Finanças, diz-se, a certa altura, na página 25 desse mesmo relatório: no que concerne à gestão corrente e futura das empreitadas adjudicadas pela concessionária Via Madeira, justifica-se, em nosso entender, a realização de uma auditoria às mesmas para avaliar as adjudicações efetuadas e a sua execução, na medida em que, pelo menos aparentemente, parece existir um elevado risco associado, tendo em conta, e aqui chamo a vossa atenção, tendo em conta que os principais acionistas da concessionária, que detêm no seu conjunto 80% do capital da concessionária, são também os principais adjudicatários das obras. Acresce a esta situação ainda ao facto das empreitadas assumidas pela concessionária já terem sido adjudicadas e iniciadas antes de 2008, ou seja, em data anterior à sua constituição, por transferência da empresa Estradas da Madeira S.A. Eu pergunto, quem vive do esforço do seu trabalho? Eu pergunto, os empresários que arriscam, que trabalham, os trabalhadores, os madeirenses, que vivem do esforço do seu trabalho, do sacrifício do dia a dia, não se escandalizam com esta promiscuidade que existe entre o poder público e o poder privado aqui na Madeira? Tem isto a ver com democracia? Tem isto a ver com o Estado de Direito? Dou-vos um segundo exemplo. Um exemplo que confrontei, ou com o qual confrontei o Primeiro-Ministro no debate quinzenal na Assembleia da República. Quando se descobre que existe uma dívida que está escondida, tem que haver um suporte para essa dívida. Tem que haver documentos que justifiquem que houve essa dívida. Eu pergunto, onde é que estão esses documentos? Há faturas? Há recibos? Houve pagamento de IVA? Estes 2 exemplos que aqui vos deixo esta noite são apenas 2 de muitos factos que se têm passado na região autónoma da Madeira. E se há uma responsabilidade direta do PSD aqui na Madeira, também há uma responsabilidade no plano nacional, do PSD nacional, que continua a manter a confiança política em Alberto João Jardim, mas também a cumplicidade pelos silêncios e pelas omissões durante décadas de várias instituições da República Portuguesa que nunca agiram em nome do Estado de Direito democrático para que a lei se cumprisse aqui na Madeira. Numa democracia não há ninguém acima da lei. Numa democracia todos têm que obedecer à lei. E eu espero que o que se vai passar na Madeira e aquilo que for a ação do Estado sirva para restabelecer o Estado de Direito democrático aqui na Madeira. É por isso que hoje, quando as senhoras e os senhores jornalistas me perguntaram o que é que espera do dia 9 de outubro, eu lhes respondi: espero que haja por parte dos madeirenses um grande sentido de responsabilidade em relação ao futuro, que confiem e deem uma oportunidade ao PS, mas mais importante
do que esse dia 9 de outubro é lutar para que em todo o nosso país o Estado de Direito exista, porque só assim podemos defender os direitos dos mais pobres, os direitos dos que têm menos voz e o direito daqueles que têm a mesma oportunidade e que devem ter os mesmos direitos em todo o território nacional. O que está em causa na Madeira é muito mais importante do que votos. O que está em causa na Madeira é o respeito pelas pessoas, são os vossos direitos e é, sobretudo, um futuro melhor. Quando tive conhecimento de que havia na Madeira dívida oculta, desafiei o Primeiro-Ministro e líder do PSD a retirar a confiança ao Dr. Alberto João Jardim. Exigimos uma auditoria às contas públicas na Madeira. Como sabem, nós temos um Primeiro-Ministro em Portugal e líder do PSD que, em relação a esta matéria, fala de mais, mas faz de menos. Ele próprio reconheceu esta semana na Assembleia da República. Ele fez um comentário ao que se passava na Madeira, que genericamente estou de acordo, mas não tirou nenhuma consequência. E eu vos pergunto, do que vale apenas falar se o Dr. Alberto João e o Governo Regional continuam a gastar, continuam a fazer inaugurações e continuam a criar um desvio orçamental na Madeira? O que é que o Governo da República e o líder do PSD fez para estancar esta irresponsabilidade dos dinheiros públicos? Disse: vamos fazer uma auditoria e vamos querer que essa auditoria seja conhecida antes de haver eleições. Pois bem, na quarta-feira questionei o Primeiro-Ministro e perguntei-lhe: Senhor Primeiro-Ministro, estamos a chegar ao final do mês de setembro, quando é que vamos conhecer os resultados dessa auditoria? O Primeiro-Ministro respondeu: na sexta-feira vamos conhecer esses resultados. Pois bem, ontem foi sexta-feira, último dia do mês. O Ministro das Finanças deu uma conferência de imprensa em que não disse absolutamente nada de novo, em que nem sequer teve o respeito de só fazer a conferência de imprensa depois de distribuir aos jornalistas e dar a conhecer aos portugueses aquele documento que ele ia divulgar. Não. Primeiro fez a propaganda e 3 horas depois é que ficou disponível o documento. E sabem uma coisa? Ao contrário do que prometeu o Primeiro-Ministro, não houve auditoria nenhuma. Ao contrário do que o Primeiro-Ministro disse, a única coisa que houve foi um relatório, e esse relatório tem como base, ou quase exclusivamente, aquilo que lhe foi dito pelo Governo Regional da Madeira. E eu pergunto-vos, como é que é possível que um Primeiro-Ministro tenha prometido uma auditoria e o Ministro das Finanças, 2 dias depois, tenha dito que não houve auditoria nenhuma? O que é que o PSD e o Governo estão a esconder? O que é que o PSD e o Governo estão a proteger? Nós sabemos. O Dr. Pedro Passos Coelho está a proteger, com o seu silêncio, o seu companheiro de partido, Alberto João Jardim, e a pouca vergonha do que se passa na Madeira. Sim, que o que se passa na Madeira, ao nível político, não tem perdão. Mas mais, o Sr. Primeiro-Ministro prometeu na Assembleia da República que os madeirenses e os portugueses em geral iríamos todos conhecer, até ao final do mês, as consequências do descalabro a que chegaram as contas públicas na Madeira. Questionado sobre se íamos conhecer, como ele prometeu, até ao final do mês, sabem o que é que o Primeiro-Ministro respondeu? Que tinha falado demais. Eu pergunto-vos,
um primeiro-ministro, perante a gravidade da situação, e sendo ele simultaneamente líder do PSD, não deveria ser ponderado nas afirmações que faz, nas promessas que faz? E pergunto-vos, as senhoras e os senhores madeirenses e porto-santenses que me estão a ouvir, não têm o direito de conhecer os sacrifícios que vão resultar do descalabro e da má gestão do PSD aqui na Madeira? Nós percebemos porque é que eles não querem divulgar a verdadeira situação na Madeira. Nós sabemos porque é que o primeiro-ministro e líder do PSD não mandou fazer uma auditoria. Nós percebemos porque é que não se vai perceber quais são as consequências decorrentes da má gestão e do descalabro financeiro na Madeira. Por uma única razão, é que o líder do PSD e primeiro-ministro é cúmplice por omissão daquilo que o PSD e Alberto João Jardim estão a fazer na Madeira, e isso é intolerável num Estado de direito democrático. As instituições têm que funcionar e o Governo da República não pode servir para fins partidários. O Governo da República tem que tratar todos os cidadãos por igual. E nós sabemos, cada uma e cada um de vós sabeis, quanto prejudicou a imagem externa de Portugal esta irresponsabilidade do PSD na Madeira. Pois bem, era a altura de o Governo ser exemplar neste processo. Era a altura do líder do Governo, também porque é líder do PSD, em ter sido completamente transparente, ter a auditoria e ter revelado antes das eleições esses dados e as consequências desta mesma auditoria. Os madeirenses e os madeirenses vão para eleições sem saber toda a verdade. Os madeirenses e os porto-santenses vão para eleições sem saber verdadeiramente qual é a dimensão do prejuízo que o PSD deu na Madeira. E eu pergunto-vos, perante esta situação toda, há alguma razão para que os madeirenses e os porto-santenses votem em Alberto João Jardim e no PSD? Encontram alguma razão? É merecedor da vossa confiança um partido e uma pessoa que vos ocultou a dívida, que não vos falou toda a verdade e que não vos quer continuar a falar a verdade para ganhar um punhado de votos nas próximas eleições e manter-se no poder? Tem alguma credibilidade para defender os vossos interesses quem foi responsável pela má gestão da Madeira? Tem alguma credibilidade para defender soluções futuras quem pôs a Madeira na bancarrota? Nenhuma. Esse é o velho governo. Esse é o governo do PSD que trouxe a Madeira até aqui. Os madeirenses e os porto-santenses merecem mais e merecem melhor. Merecem um governo responsável. Merecem um governo que vos respeite. Merecem um governo que consiga tirar a Madeira da situação de catástrofe em que foi colocada pelo PSD. A Madeira precisa de um governo que modernize e, ao modernizar, crie condições de inclusão para a coesão social. A Madeira precisa de ter um governo que consolide as contas públicas, sem esconder nada às autoridades do país e muito menos aos madeirenses. A Madeira precisa de um governo que seja capaz de contribuir para respeitar as instituições e o Estado de Direito democrático. E a Madeira sabe que este é o governo, este é o novo governo da Madeira, e que tem à sua frente um homem sério, um homem educado e um homem competente, o Dr. Maximiano Martins. O Dr. Maximiano Martins é um exemplo de um político que tem outra forma de fazer política.